Olá, muito boa tarde, 17 horas e 7 minutos na nossa bela Manaus. E hoje estamos aqui no episódio 51, direto da maior plataforma de notícias, que é o Amazonas Atual, junto com você. Eu quero primeiro agradecer a sua audiência, agradecer você que está conosco para conversarmos um pouco, para bater um papo nesse podcast super legal, que é sobre empreendedorismo e negócios. E hoje nós vamos falar de um tema super bacana, que é sobre uma dupla jornada entre ser mãe e ser empreendedora. E a minha convidada, ela é muito especial. A gente estava fazendo um bate-bola aqui e estávamos conversando. Ela é médica, daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho melhor ela. Quero agradecer você que nos acompanha, mas antes de tudo isso, eu quero chamar a tua atenção para essa tragédia que está acontecendo no sul do país, para que nós possamos nos integrar aos nossos co-irmãos do outro estado. E nós temos assim um movimento muito legal acontecendo em Manaus, que é a arrecadação de alguns itens, como por exemplo água potável, itens de higiene e limpeza, roupas e calçados. E você pode fazer a sua doação tanto no próprio guichê da Azul Linhas Aéreas, no aeroporto, ou também nas lojas Natan Congelados, que estão aí dispostas a receber a sua doação e encaminhar esses mantimentos, esses itens de higiene e saúde, esses itens de vestuário para os nossos irmãos do Sul. Isso dito, vamos conversar hoje sobre uma jornada dupla entre mãe e empreendedora. E olha só, gente, segundo o estudo da Rede Mulher, para 67% das mulheres empreendedoras, a motivação para empreender é buscar independência financeira, bem como ter mais tempo no cuidado dos filhos e da família. E essa tendência tem crescido nos últimos anos. Dados do Sebrae mostram que mais de 10,1 milhões de negócios no Brasil são comandados por mulheres, sendo que 52% delas são mães. Segundo a mesma pesquisa, durante a pandemia, 54% dos negócios comandados por mães empreendedoras foram impactados pelo fechamento das suas escolas e outros. Já 51% dos pais empreendedores não sofreram nenhuma implicação. Isso também se refletiu na organização do tempo entre trabalho e família, que afetou 17% das mulheres empreendedoras contra 8% dos homens, ou seja, o que já era difícil ficou ainda mais desafiador. O outro fator que impulsiona o empreendedorismo em decorrência da maternidade é o pouco acolhimento do mercado de trabalho com as profissões de mães. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, metade das mulheres que têm filhos são demitidas até 2 anos após a licença maternidade. Além do significado emocional, o Dia das Mães representa o reconhecimento da importância da maternidade. Ademais, estamos diante de uma das datas sazonais comemorativas mais importantes e com grande influência no varejo, sendo esta considerada a segunda melhor data em faturamento. Para falar sobre sua jornada dupla entre ser mãe e empreendedora, eu recebo a partir de agora a doutora Marina Pagotto. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde, doutora. Olá, boa tarde. É uma honra para mim ter sido convidada para estar aqui falando sobre esses dois, ser mãe empreendedora, né? Então, essa jornada da mulher como mãe empreendedora é um desafio, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. Quando a gente estava debatendo sobre o tema, né, até porque no próximo domingo é Dia das Mães, e surgiu a sua indicação e pela sua história muito bacana, muito bonita, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. E eu quero aproveitar para falar um pouquinho do seu currículo. A doutora Marina Pagotto, ela é médica desde 2015, ela é casada, mãe de 3 filhos. Cursou medicina na Bolívia, onde conheceu seu marido. Obstinada em vencer desafios, foi mãe aos 24 anos, passou pelo programa Mais Médicos, vendeu seu carro para pagar uma das suas pós-graduações, enfrentou uma tromboflebite e atualmente é empresária, proprietária de uma clínica particular com foco para a área de emagrecimento. Possui uma pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, 3 pós-graduações na área de ultrassonografia e um título de especialista em ultrassom. Proprietária de uma clínica particular no edifício Soberane, onde atende para consultas particulares. Além disso, realiza agendas no Hospital Samel, ProSaúde e Delfina. A partir de agora, nós vamos virar o jogo e eu vou aproveitar aqui, doutora, para virar a nossa ampulheta do tempo, para que ela possa nos direcionar
e a gente começar a conversar, e eu tenho certeza que você que está do outro lado, você vai se encantar com essa história e com assuntos muito relevantes que nós vamos conversar. A gente vai falar aqui sobre, por exemplo, reposição hormonal, como que deve acontecer, porque ela é especialista nisso. A gente vai falar dos desafios que ela tem ao longo da sua vida enquanto mãe e enquanto empreendedora. Então, se você está do outro lado, presta atenção, fica com a gente, e se quiser, você faz o seu comentário, vai ser super importante. Doutora, como conseguir equilibrar o papel de mãe e suas responsabilidades como empreendedora? Olha, esse é um desafio, eu acho que é o maior desafio da vida de uma mulher. Principalmente para mim, que ser mãe é um desafio que vem de Deus. Deus nos deu, as mães, né, uma meta de criar os filhos com sabedoria, com educação. A gente é espelho para os nossos filhos. Perfeito. E ao mesmo tempo, nós somos empreendedoras, nós cuidamos também de outras pessoas. Então, cuidar de pessoas e cuidar dos filhos, né, é um desafio, mas é uma coisa que eu gosto muito, que eu escolhi, e ter esse equilíbrio é o que nos move e que deixa a nossa vida mais leve, é o equilíbrio entre os dois. Então, para mim, manter esse equilíbrio tem sido, eu acho que Deus tem me ajudado muito. Então, sempre que eu tô mais para um ladinho, eu sinto que o outro tá mais para baixo, eu corro, falei, epa, não, eu tenho que manter aqui e manter os dois sempre unidos. Perfeito. E me diga uma coisa, a senhora fez medicina na Bolívia, né? Como que foi essa trajetória da senhora? A senhora viajou com uma amiga para a Bolívia para começar o curso de medicina. Como que foi isso? Do que surgiu essa ideia e por que na Bolívia? Na verdade, eu tinha 17 anos, ia completar 18, e uma amiga minha e eu conversando, falou, vamos fazer, então vamos. E os pais, né, sempre quiseram que os filhos fossem médicos. E meu pai me levou, e a tia da minha colega levou ela. Então fomos nós 4, em um ônibus que não tinha banheiro, a estrada não tinha asfalto, não tinha onde parar, não tinha rodoviária. Uma peleja realmente para ver se a pessoa queria mesmo, né? Foi ali uma prova de bala. Então a gente chegou, acabou, o ônibus estragou, a gente ficou no meio do caminho, não tinha onde dormir. O pessoal dormia dentro do ônibus, dormia do lado de fora, era aquela bagunça. Chegamos da Bolívia, meu pai perdeu nossos documentos, ninguém sabia falar espanhol. Uma aventura, uma verdadeira aventura. Começou assim minha vida, nessa aventura. E a senhora escolheu a medicina por quê? Eu sempre gostei de medicina. Meu pai fala que tem vídeos, na verdade, trabalhando como médica, criança, né? Meus primos tudo machucado, eu enfaixando a perna deles. Então, acho que veio já desde criança essa vontade. Bacana. Me diz uma coisa, doutora, quais são os maiores desafios que a senhora enfrenta como mãe, né, no seu dia a dia, né? E tem hora que está com os filhos, tem hora que tem o papel de esposa e tem hora que está na clínica. Quais são os maiores desafios? O que a senhora precisa? Como que essa mobilidade, essa flexibilidade, o que precisa colocar aí à frente para que dê certo? É ter o equilíbrio, porque às vezes quando eu me entrego, às vezes eu quero me entregar demais. Então, às vezes eu estou me entregando muito ao trabalho e eu falo, epa, essa não é a minha prioridade são meus filhos. Então, manter esse equilíbrio, para mim, é o que me sustenta hoje em dia e o que me dá mais desafio. Porque eu decidi buscar eles na escola. Eu nunca tinha ido numa reunião de escola e esse ano eu falei, não, eu vou fechar a agenda e a partir de hoje eu vou ser a mãe que vai em reunião de escola. E eu vou buscar eles na escola. Colocou como prioridade. Então, eu levo para a escola, eu busco na escola e eu participo de reunião e eu diminui minha carga horária. Eu abri minha clínica para isso, para eu ter meu tempo com eles. Perfeito. E aí hoje a senhora consegue desenvolver esse papel. A gente estava comentando aqui nos bastidores que o seu esposo também é médico e cardiologista. Cardiologista. Né? E como que é essa relação, né? Ora o pai tá atendendo, ora a mãe está atendendo, e as crianças nesse negócio todo, e a sua clínica, como que dá para mesclar tudo isso e combinar tudo isso? É uma bagunça. Tem dia que eu saio de casa sem pentear o cabelo. Hoje mesmo, inclusive, que hoje eu estava sem funcionário para me ajudar de manhã e meu marido estava tendo reunião no hospital, que ele trabalha no Delfina, então eu tive que arrumar as meninas, porque eu tenho uma de 2 e uma de 3 anos. E tem um menino de 10, então um leva o menino que entra às 7 e o outro leva as meninas que entram mais tarde. Então, nessa correria, eu saí de casa eu tomei banho, claro, escovei o dente. Me troquei, mas não consegui pentear o cabelo, né? Então, é isso. Gente, olha só que legal. Assim, ela tem uma energia tão boa que a gente acaba se contagiando e esse papo, com certeza, vai ser muito agradável, muito bacana.
Doutora, a senhora, vamos voltar um pouquinho lá na tua história, que a senhora começou o curso de medicina na Bolívia, né? Aí conheceu o seu marido, né? E aí depois a senhora se formou. Como que foi esse processo de retornar para o Brasil e fazer a validação ou revalidar o seu diploma? Foi desafiador, porque quando a gente voltou, eu e meu esposo, nós tínhamos já o nosso filho e a gente foi morar com os meus pais. A gente não tinha nada, nem um garfo, nem uma faca, não tinha nada, entendeu? Quando eu terminei a faculdade, na época, minha mãe me deu um carro de presente, bem popular, era um Corsa. E que a senhora vendeu depois, né? Depois a senhora vendeu, a gente vai falar da venda depois. Eu não me achava empreendedora, mas esse dia eu estava pensando, falei, olha, primeiro presente eu já vendi para pagar um curso, pensando em empreender, né? Mas foi muito desafiador. Na época, estudar para o Revalida é muito difícil. Não sei se alguém já viu como é. A prova é muito difícil, é uma prova bem extensa. Mas eu me dediquei ao máximo, porque eu já tinha um filho, já era casada, morava com meus pais, não tinha nada. Minha obrigação era passar na prova. Então, desde ali eu me apaixonei. Eu digo que é ali que eu comecei a ser médica. Eu sentava 8h30 da manhã e levantava da mesa 9h30. E foram, assim, 8 meses estudando sem parar. Tanto que eu e meu marido, nós passamos em 2 provas no mesmo ano. Na primeira vez. Mas foi dedicação. Isso é muito legal. E eu quero chamar a tua atenção que está do outro lado, porque eu sempre comento com as pessoas que a única forma de nós que somos de classe média, trabalhadora, crescer e subir na vida para o próximo degrau é através do conhecimento. E o conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar. É aquilo que efetivamente alimenta. Agora, para isso, né, você tem que pagar o preço. Você precisa efetivamente, né? Olha só, ela sentava 8h30 da manhã e saía 9h30 da noite. E fazendo o quê? Estudando para que pudesse revalidar o seu diploma, que ela tinha feito, ela e o esposo dela lá na Bolívia. Ou seja, precisa efetivamente ter foco, ter disciplina, ter objetivo e, muitas vezes, precisar para que isso aconteça. Doutora, e desde então, a senhora teve esse seu primeiro veículo, que foi um presente da sua mãe. E aí, o que aconteceu? Que a senhora precisou vender esse automóvel para a senhora poder fazer a sua primeira especialização? Todo curso em medicina é caro. Caro que eu digo é acima de 5.000. E aí eu não tinha recurso nenhum, né? Então, para mim, foi a única coisa que eu tinha. Então, eu vendi, corri e fiz. Porque eu quis ser médica, mas eu não queria ser médica de estar só ali na emergência. Eu sempre quis ter conhecimento, fazer coisa diferente. Sempre gostei disso. E ultrassom foi uma área que eu me interessei, que até hoje, assim, é uma área que eu gosto muito, muito. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de poder vender isso. Legal. Me diz uma coisa, como que a senhora atua com relação à gestão do seu tempo, né? Como que a gestão do tempo lhe auxilia entre o trabalho, a maternidade e o papel de esposa? Como que a senhora faz para gerir esse tempo no seu dia a dia? É o que eu tenho orado, pedido muito a Deus para me ajudar. Mas eu e meu esposo, nós decidimos desde o começo que a gente não ia ficar só fazendo plantão. Até porque quem trabalha muito não ganha dinheiro, né? Mas além de quem trabalha muito não tem tempo para a família. Nossas prioridades são nossos filhos. Entendi. Então eu sempre eu poderia hoje em dia ganhar muito mais do que eu ganho fazendo plantões, né? Então, mas eu não. Eu preferi ser mais lenta. Eu e meu esposo, estamos subindo degraus aos poucos para poder ter o equilíbrio de juntar a família junto com o trabalho. Legal. Doutora, eu vou lhe convidar para tomar a melhor água que existe na região norte e no Brasil, que é a água Toia. É a água com o maior índice de pH e que efetivamente mata a nossa sede. Enquanto isso, eu quero falar com você que está do outro lado sobre esse momento de utilidade pública que é super importante, que nós vamos falar de algumas vagas de emprego. Quando nós falamos de vaga de emprego, quero chamar a tua atenção mais uma vez de que esse é um processo que ele acontece naturalmente e não tem custo algum para você que está buscando a sua colocação ou a sua recolocação profissional. Só é importante que você, a partir de agora, você esteja preparado para apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela de cada vaga ou que você anote o nosso WhatsApp, que é o 98590 4300. Se não é para você essa vaga, você pode indicar para o seu amigo, para o seu primo, para a sua esposa, para a sua cunhada, não importa. O importante é que você possa se recolocar na posição e na função que você atua. Nós temos a primeira vaga, que é a vaga de açougueiro, então você que atua na área de açougue, e essa é uma profissão super importante. Hoje nós temos aí
os cortes nobres, né? Então você precisa ter atuação comprovada acima de 6 meses na função. É importante que você tenha a capacidade de trabalhar em equipe, que você busque constantemente conhecimento e que você se atualize, sobretudo sobre esses cortes diferenciados, esses cortes que são hoje colocados à exposição e à disposição do cliente. E necessariamente que você saiba atender o cliente com excelência, né? Ter uma boa comunicação, ser gentil, cordial e servir ao cliente. A segunda vaga que nós temos é uma vaga de ajudante geral. Então você que está buscando uma colocação, né? Você que tem aí habilidades diversas, você que está buscando se colocar no mercado de trabalho, você pode participar do processo seletivo de ajudante geral. Temos também a vaga de artífice de manutenção. É importante que você tenha experiência comprovada, que você saiba trabalhar em equipe, que fundamentalmente você queira crescer e se desenvolver, porque essa empresa ela investe muito no crescimento das pessoas. Consequentemente, você pode galgar novas funções, galgar novos cargos e novas posições dentro dessa empresa. A quarta vaga que nós temos hoje é de estagiário de administração. Então você que está estudando administração e quer compor, né, o seu tempo entre você, o que você vê na academia, o que você vê na universidade e adquirir experiência, você pode participar desse processo seletivo. E um detalhe importante, que esse estágio ele é remunerado, num período de 4 e de 6 horas. Temos também a vaga de gerente geral. Então você que já tem formação, experiência e, sobretudo, que você tenha vivência na área contábil, fiscal ou tributária, você pode atuar, você pode participar desse processo seletivo para gerente geral, que é de um grande escritório de contabilidade que atua na região norte. Temos também a vaga de supervisor comercial, e aí é importante que você tenha vivência na área comercial, à frente de times, que você consiga desenvolver campanhas de vendas, que você tenha experiência em desenvolver rotas e desenvolver pessoas, que tenha uma comunicação assertiva e possua o pacote Office. Temos também a vaga de vendedor externo. Essa vaga você precisa necessariamente gostar de falar, de atender pessoas, gostar de vender, prospectar necessidades, contornar objeções e oferecer produtos. Essa vaga de vendedor externo, e também temos uma vaga de vendedor interno, que aí você vai atuar internamente e aí você vai atuar mais com as ferramentas digitais, mais das ferramentas como WhatsApp, telefone receptivo e ativo, responder a e-mail e prospectar novos clientes. Então você viu aí que nós temos aí algumas vagas que você pode se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho, e se você perdeu alguma delas, você pode entrar em contato a partir de agora com o WhatsApp 98590 4300 e se candidatar a uma dessas vagas. E eu vou voltar aqui para conversar sobre esse tema super interessante, que é a jornada dupla entre ser mãe e empreendedora. Lembrando que no próximo domingo comemoramos o Dia das Mães. E eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Marina Pagotto. E a gente está conversando aqui como que foi o início da sua carreira, como que ela iniciou, porque ela cursou o seu curso de medicina na Bolívia, onde ela conheceu o seu esposo. A partir daí já tiveram um primeiro filho e ela precisou validar o seu diploma aqui no Brasil. E nessa validação ela precisava estudar das 8 horas da manhã, das 8h30 da manhã às 9h30 da noite, ou seja, muita determinação, muito foco e disciplina. E ela comentou que, inclusive, o primeiro presente dela foi um carro que ela precisou vender para que ela pudesse se especializar. Doutora, a gente está falando aqui sobre esses desafios, né? Mas me diga uma coisa, que a gente começou a conversar, qual a área de maior cumplicidade entre saúde da mulher e emagrecimento? Como que a gente pode entender isso melhor para o nosso telespectador que está do outro lado? Eu fiz uma pós-graduação em ginecologia. Foi até antes de começar os cursos de ultrassom. Eu morava em Rondônia, ia para São Paulo todo mês, passava um final de semana e voltava. Entrei na ginecologia e eu queria que minhas pacientes comigo chegassem e fizessem o kit. Tireoide, mama, então eu comecei a fazer ultrassom para isso, para melhorar a minha clínica em ginecologia. E entrando em ginecologia, comecei a trabalhar com menopausa, comecei a perceber que as mulheres na menopausa reclamavam muito do peso, né? Porque as mulheres que não fazem tratamento de menopausa tendem a mudar o formato do corpo. Certo. Ganhar mais barriga, né? Ter mais gordura na região visceral e perder mais perna e bumbum. E isso começou também a me intrigar. Então, eu
comecei a entrar na área do emagrecimento por causa dessas mulheres na menopausa. Mas aí, estudando emagrecimento e tudo, aí vieram ambos os sexos, né? O homem e a mulher. Então, essa parte eu não vejo só... Não entrou só a menopausa, aí começou a entrar o contexto geral, porque hoje em dia a obesidade é uma doença, né? Que vem afetando várias as idades, não só a menopausa. Então, foi uma área que eu fui me apaixonando, porque eu vi o quanto muitas pessoas precisavam ter qualidade de vida. Até para ser mãe, vó, para conseguir brincar com o filho, né? Eu preciso estar com o corpo bem, eu preciso estar disposto. E a obesidade atrapalha. Bastante, né? E nós estamos aqui numa região onde nós somos considerados, se não me engano, a segunda ou a terceira capital mais obesa do Brasil. Então, requer muito cuidado. E a senhora está falando de menopausa. E quais são os cuidados, quais são os principais alertas que a mulher deve ter para que ela possa entrar e passar por esse período sem que tenha tantos danos à sua saúde? Eu digo que a menopausa é uma segunda fase da vida da mulher. E ela precisa entender o que ela deve fazer em um médico e aprender, porque aqui ela começa a prevenir doenças. Então, toda mulher que compreende essa fase, trata essa fase, ela chega na velhice aí prevenindo uma osteoporose. O tratamento da menopausa ele serve para prevenir complicações. Porque a partir do momento que caem os hormônios, começa a surgir doenças, queda de cabelo, osteoporose, né, a vagina fica seca. Eu tive uma paciente, inclusive, que eu estava fazendo ultrassom, e essa paciente, eu não consegui introduzir a sonda cavitária nela, eu não consegui, porque a vagina dela atrofiou, que ela não tratou, entrou muito cedo na menopausa, e ela reclamou, ela falou, tem um namorado, ela tinha, se eu não me engano, 60 anos, arrumou um namorado e não conseguia ter relação direito com ele por causa disso. Então, isso me incomodava muito. São muitos danos, né? São Sim. muitos danos que podem ser causados, né, nesse período. Então, mas são várias coisas. Demência, depressão. E a gente está falando da menopausa, a senhora citou a questão da reposição hormonal. Como que a gente pode entender isso melhor? Porque tem uma certa confusão, né? Quando algumas pessoas pensam que reposição hormonal é você tomar anabolizante, né? Querer ficar, né, encorpado, músculo. Como que é o processo de reposição hormonal? O correto, o protocolo correto? Ok. Tem mulheres que podem... Primeiro tem que ver com indicações. Aquelas que podem, as que não podem e as que não querem. Por mal informação, né? Tudo na medicina tem gente que apoia e tem gente que não apoia. Perfeito. Então, depende muito do médico que ela vai consultar. Mas, na menopausa, o que acontece? Um declínio hormonal, porque o ovário para de produzir hormônio, ele seca, né? Então, a reposição é a mulher começar a se cuidar, a tratar, a repor aquele hormônio que caiu. E não é tratar mais. Muitas mulheres têm medo do câncer de mama, né? Então, por causa disso, evitam o tratamento. Mas o tratamento, ele é para repor o que você não tem mais. Então, não é como hormônio de anticoncepcional que você vai tomar a mais. Doutora, às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba percebendo que algumas mulheres, né? Hoje a gente está, todo mundo querendo um corpo perfeito, né? A saúde ideal, e muitas pessoas se colocam constantemente dentro da academia. Que é muito bom, né? Uhum. Tratar da saúde é muito bom. Mas, às vezes, a gente percebe um pouquinho de exagero, né? E algumas mulheres começam até a mudar o tom da voz, né? Ficando uma coisa meio que rouca, meio que uma coisa esquisita. Por que acontece isso? Isso é uma curiosidade. Seria excesso de reposição hormonal? Sim. Seria algum anabolizante? Igual o rosto, né? Então, assim, tem mulheres que exageram no rosto, tem mulheres que exageram no corpo. São gostos, né? Aí fica um negócio esquisito, né? E tem homem também que acontece isso, né? Tem. E a gente está falando de reposição hormonal. Qual que é o princípio para que seja pensado se há necessidade da reposição e ou não? O que precisa ser feito o primeiro passo? O primeiro passo é fazer exames. Primeiro, às vezes a mulher na menopausa não precisa nem de exame, porque os sintomas já falam por si. Raras são as mulheres, a gente brinca que tem as preferidas de Deus, que não sentem muita coisa, mas a maioria sentem, né? Aquele calor, aquela insônia, a vagina começa a ficar seca, começa a ficar agressiva com o marido. Então, esses já são sintomas que já indicam que a mulher está com declínio hormonal.
Através do ultrassom a gente consegue ver também que os ovários eles começam a diminuir de tamanho. Tem vários indícios que já começam a mostrar. A idade, que é a idade normal de entrar na menopausa, 45 anos. Então, a partir daquela idade, a gente já fica atento aos sintomas e a esses exames. Hoje a gente ouve muito falar da questão do testosterona, né? E geralmente isso é muito forte na questão masculina. Mas a mulher, obviamente, também tem testosterona. Mas quais são os malefícios do baixo testosterona, tanto para homens quanto para mulheres? Sobretudo na questão masculina. E feminina também, porque testosterona é o hormônio tanto do homem como da mulher. Então, quando tem baixa de testosterona, a qualidade de vida diminui. Hoje em dia, mulheres na reposição de menopausa também usam testosterona para a qualidade óssea, que ajuda, para a qualidade de pele. Então, para melhora da disposição, para ter mais força. O homem, quando começa a ter a baixa da testosterona, ele começa a ficar mais indisposto, mais triste, com menos força, começa a ter algumas alterações de pele, né, de pelo pelo corpo. E a senhora falou que a última coisa que altera é a questão da sexualidade. No homem é. No homem. Tem histórias que dizem que até porque o homem ele foi feito para reproduzir, né? Então, se ele chegasse, vamos supor, com 40, 50 anos, e tivesse baixa da testosterona, que a maioria tem, e não reproduzissem mais, então ele perderia um pouco da função dele de reprodutor. Por isso, a sexualidade é o último no homem. Entendi. E essa reposição hormonal, sobretudo na questão da testosterona, é uma tratativa que a senhora faz na sua clínica? Sim, faz. Hoje em dia temos o implante, que é um que vai no bumbum e aí dura 6 meses a 1 ano. Tem também intramuscular. Intramuscular é mais no homem, né? Tem o gel também que passa na pele, tanto homem como mulher. Então, tem várias vias, várias doses. E cada paciente é um paciente, né, doutora? Cada um tem um protocolo diferente. Não dá para adotar, por exemplo, protocolo para o Marcelo, para o João e para o Felipe. Possa haver uma coincidência, mas geralmente isso é individual. Individual. Perfeito. E deixa eu lhe perguntar uma coisa que a gente fica assim muito curioso, né? A questão do... Hoje todos nós queremos buscar o emagrecimento, né? A gente busca o melhor corpo, né? Como que você cabe melhor, a gente se preocupa se a barriga vai aparecer, se não vai aparecer. O que a senhora pode destacar como mito e verdade quando falamos de emagrecimento? Nós temos 3 motivos para a gente fazer emagrecimento como verdade. Temos o IMC, que é o índice de massa corporal, e aí a gente pega peso, divide pela altura, e aí existe uma tabela, né, que é o peso está ideal, sobrepeso, obesidade 1, 2, 3. Ok. Então, isso é uma verdade que o paciente, a partir do sobrepeso, já tem que cuidar para perder o peso. E temos também a circunferência abdominal, também temos uma tabelinha que é a tal da barriguinha, né? Isso. Quando ela está aumentada, indica aumento do risco cardiovascular, aumento do risco de doenças. Ok. E também temos a bioimpedância, que hoje em dia está muito em alta, porque ela consegue ver a quantidade de músculo e a quantidade de gordura. Porque existem pessoas que são magras quando a gente olha, mas quando a gente faz a bioimpedância, não é que ela é magra, é que ela tem pouco músculo, mas o excesso de gordura está ali. Perfeito. Então, essas são as verdades que a pessoa precisa tratar. E o que é mito? O mito, hipotireoidismo engorda. Na verdade, ele diminui o metabolismo e a pessoa ela precisa se exercitar mais. Na questão do metabolismo, doutora, chega um determinado período também da idade que a gente diminui o metabolismo? Diminui. Na verdade, é um gasto que o nosso corpo tem. Ele gasta para o coração bater, ele gasta para a gente pensar, ele gasta para a gente andar. E a partir do momento que o corpo vê que ele está precisando ficar mais lento, ele fica. Quando a pessoa ela começa a fazer uma dieta, o corpo ele começa a querer guardar mais. Você fala, aí tá faltando, deixa eu segurar. Então, ele começa a ficar mais lento. E aí é a importância de fazer atividade física. E, doutora, deixa eu lhe perguntar. Quando a gente entra, né, quando as pessoas entram nessa onda de emagrecimento, tem aquela história, vou ficar sem comer, né? O que é correto nisso? Porque alguns especialistas, a gente ouve falar que você tem que comer a cada 3 horas, né? Outras pessoas falam que vão fazer aquele
um processo que você deixa de comer durante o período, parece que é intermitente, alguma coisa assim. O que é correto para que a gente possa emagrecer com qualidade? Cada pessoa ela tem uma taxa de metabolismo, então eu sempre indico meus pacientes a passarem no nutricionista, mas porque a nutrição ela tem a ver com as calorias. Okay. Então cada pessoa precisa de uma quantidade de calorias. Mas o certo é diminuir açúcar, diminuir latados e comer saudável, comer bastante fruta, arroz, feijão, carne. Salaminho, queijo, como é que é? Azeitona, tudo isso é bom, né, doutora? Ao contrário, né? Ao contrário. Ao contrário disso. E o chopp, doutora? É verdade que chopp, cerveja engorda? Não é muito bom, não. Não é muito bom. Então, você que é chopeiro, você que toma cerveja, é isso aí, Will, você tá rindo aí, mas é verdade. Olha só o que ela tá falando. Que a gente tem esse negócio, né, por causa que uma que é feito de trigo, outra que é feito a cerveja de trigo, ou de arroz, não sei o quê. Na verdade, todas elas engordam. A gente vê na internet aí, emagreça sem deixar de beber, é tudo conversa, né? O que precisa realmente a gente procurar um especialista e a partir desse especialista ela vai prescrever quais são os exames importantes necessários para que ela possa criar um protocolo individual para você, para que você possa passar por esse processo de emagrecimento. É isso, doutora? Isso, certo? Isso mesmo, certinho. Então, tá bom. Doutora, eu vou lhe convidar para tomar mais uma aguinha com a gente e quero chamar a tua atenção, que está do outro lado, que a gente está nesse papo super gostoso com a doutora Marina Pagotto, para falar com você sobre a nossa Academia de Líderes. Nós estamos aqui divulgando a nossa Academia de Líderes, que ela tem 5 módulos super legais, super interessantes, que ele foi formatado, ele foi modelado para você, que é líder, você que busca ser líder, você que quer liderar equipes e, sobretudo, dar resultados com a sua equipe. Nós temos nesses 5 módulos que eles foram preparados a partir da nossa experiência nas multinacionais, né, das empresas brasileiras onde nós passamos, e a gente aprendeu o que é importante para liderar. Então, no primeiro módulo, a gente fala sobre liderança, pensamentos e mudanças. Então, o que o líder precisa ter? Quais são os seus soft skills, quais são os seus hard skills para que ele possa entregar resultado? No segundo módulo, nós falamos sobre a importância das ferramentas de gestão. Aquelas ferramentas que podem aumentar a nossa produtividade, aquelas ferramentas que podem fazer com que a gente possa efetivamente agregar valor no nosso dia a dia e na nossa produtividade. No terceiro módulo, nós falamos da importância da marca pessoal, como que é importante você ter a sua marca pessoal, né, ter uma comunicação assertiva, a questão da sua postura, a questão da sua apresentação pessoal e, sobretudo, do teu conteúdo, que tem a ver com conhecimento e boas práticas. No quarto módulo, nós falamos sobre modelos de negócio, o que tem de mais interessante, o que tem de mais disruptivo que a gente possa conversar e mostrar para você oportunidades nesse ecossistema de negócio que nós fazemos parte. E, por fim, no quinto módulo, nós falamos sobre plano de negócio e planejamento estratégico. Então, você que está do outro lado, você que tem empresa, você que é empreendedor, você que é empresário, você que é líder, se você quiser melhorar a performance do seu time, da sua equipe, não deixe de entrar em contato com a gente através do www.ibvv.com.br. E nós formatamos a Academia de Líderes de maneira personalizada para a sua organização, para o seu negócio. E eu estou aqui com a doutora Marina Pagotto, que ela está conversando conosco, falando aqui sobre a sua visão empreendedora, sobre como que ela começou a empreender, mas também está trazendo algumas curiosidades da área da saúde. Haja visto que ela tem uma pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, tem 3 pós-graduações da área de ultrassonografia e tem um título especial em ultrassom. E, além de tudo, ela é especialista em emagrecimento e reposição hormonal. Então, a gente tem muito conteúdo legal para dividir com você que está aí do outro lado. Doutora, voltando um pouquinho para cá, para o nosso bate-papo, que conselhos a senhora daria para outras mães que estão pensando em iniciar um empreendimento, ou estão pensando em empreender? Que tem sempre aquele medo, será que isso não é para mim, eu tenho medo, não vai dar certo? Quais os conselhos, o que a senhora sempre mirou, o que a senhora teve como objetivo para a senhora se tornar uma empreendedora, uma mãe empreendedora? Começar com medo, porque todo mundo começa com medo. É muito difícil alguém que não comece com medo. Tentar equilibrar. Eu gosto do equilíbrio. Eu sempre olho para minha família. Então, eu sempre olho para o meu trabalho. Eu sempre olho para mim. E eu digo que a nossa vida é uma roda que tem que rodar. Às vezes, ela não roda porque a gente está focando muito em um lado, esquecendo do outro. Então, ter o equilíbrio para poder chegar lá no topo, mas com sanidade mental e com a sua... Quem tem família, né? Pai, mãe, filhos, ou amigos, ou
o espiritual, que também é muito importante para mim. Mas eu acho que tudo a gente tem que deixar a nossa roda rodar. Perfeito. Esse é o mais importante. Doutora, como se manter motivada nos momentos mais desafiadores? Eu oro. A senhora tem muito essa questão cristã, né? A gente, quando foi ver seu resumo, a senhora coloca que a senhora é cristã, dentre outras coisas. Mas esse é um caminho bom? Esse é um caminho que abre portas, né? Para mim, eu me peguei a isso porque é isso que me dá força. Então, quando eu tô muito... Eu sempre leio a Bíblia, né? Então, às vezes eu faço... essa semana mesmo, hoje eu acordei 5h30, falei, vou ler a Bíblia, porque eu acho que me dá mais forças durante o dia. E outra coisa é a minha família, então eu olho para ela e isso me dá mais força. E outra coisa é, às vezes, olhar para uma foto minha e me ver o tanto que eu faço por mim, porque às vezes a gente já se acha fraca. Mas se a gente parar e olhar lá de cima a nossa vida, a gente vê o tanto de coisa que a gente consegue... E o tanto de coisa que a senhora já construiu, né? Desde a sua formação lá no ônibus, lá que seu pai foi levar, perdeu o documento, né? A determinação em fazer medicina, depois conheceu o marido, né? Teve filho, voltou para o Brasil, fazer revalidar o diploma. Então, assim, é muita coisa que realmente a gente tem que valorizar, né? Eu acho que eu gosto de desafios. Isso é bom, isso é legal. Olha só, gente, a doutora Marina, ela está aqui comigo, a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai para o Vai e Vem, que são respostas rápidas, mas eu quero chamar a tua atenção para um livro super interessante, que são Negócios, um assunto de mulheres, da Ana Fontes. A Ana Fontes, ela traz uma rica análise sobre empreendedorismo no Brasil, através do compartilhamento de seus aprendizados ao longo da carreira, como empreendedora social e fundadora da Rede Mulher Empreendedora. A autora mostra a potência da liderança feminina na prática, com insights sobre fatores de risco, dicas sobre gestão financeira e o reforço da importância da criação de redes de apoio. Esse livro é uma rica fonte de estudos para empreendedoras, iniciantes e experientes. E aqui eu vou trazer um relato super interessante de uma pessoa que eu tenho assim, uma estima enorme. Estive com ela na última NRF, assim, uma simpatia e uma sumidade de conhecimento, que é a Luiz Helena Trajano, da Magazine Luiza. Ela fala o seguinte, no prefácio desse livro: a leitura desse livro é de grande importância para essas mulheres empreendedoras que precisam avançar cada vez mais, quebrando paradigmas no mundo dos negócios e do empreendedorismo. Então, para você que está do outro lado, Negócios, um assunto de mulheres, da Ana Fontes, um livro super bacana e eu recomendo para você que está do outro lado. E agora a gente vai aqui falar um pouquinho sobre o Amazonas Atual, que é o maior site de notícias, né? Nós temos aí mais de 1 milhão de views todos os meses e toda terça-feira você tem encontro marcado aqui com a gente no nosso Virando o Jogo, que é um assunto bacana, é um assunto legal. A gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala dos desafios de empreender, a gente fala sobre modelo de negócio, a gente traz aqui experiências e sempre com pessoas renomadas para que possam trazer a sua contribuição para você que está do outro lado, que também é empreendedor ou quer empreender. Doutora Marina, agora a gente vai para um bloco que a gente chama de Vai e Vem. São perguntas rápidas, né? Que a gente vai de uma resposta única, tá? O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Desafio. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? O equilíbrio. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? Minha disciplina e minha vontade. Quem é a doutora Marina Pagotto? É cristã, mãe, empreendedora e essa simpatia, né, que nos brindou com essa tarde maravilhosa. Nós fizemos um bate-bola aqui. Vou contar para você, olha, antes ela chegou, a gente ficou aqui conversando. A Ana Cristina, que está sentada ali, ela fez quase que uma pré-consulta com a doutora, né? Eu também aproveitei essa onda, né? Recomendo para você, doutora Marina, assim, super simpática, deixou a gente super à vontade. Conversamos aqui anteriormente. Está aparecendo na tela aí o contato dela para que você possa marcar uma consulta, né, e possa conhecer, se você precisa ir tratar a questão, você que é mulher, a questão ginecológica, ou se você quer tratar a questão da sua reposição hormonal, tanto homens ou mulheres, e também se você quer fazer assim um bom processo, um bom protocolo de emagrecimento, a oportunidade é essa com a doutora Marina Pagotto, que aparece aí na tela para você entrar em contato através das redes sociais e também através do telefone, tá bom? Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença, quero dizer que foi um prazer enorme, o tempo passou, voou, né? A senhora viu que assim, o tempo voa e a gente conversou assim um assunto muito
interessante, com uma energia muito boa, que trouxe para a gente esse momento especial. Então, quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço e eu espero vocês lá na clínica. Foi muito bom estar aqui, muito obrigada. E eu quero chamar a tua atenção para esse momento aqui. A gente falou hoje sobre mãe empreendedora. Estamos nos aproximando no próximo domingo do Dia das Mães e eu quero aproveitar para saudar a doutora Marina, que tem 3 filhos, né? São 2 meninas e um menino, né? Então, mandar um beijo para essas crianças maravilhosas, com certeza, né, tem essa mãe maravilhosa que divide o tempo, faz questão de pegar na escola, e ela falou sobre isso, da importância dela equilibrar o seu dia a dia entre ser mãe, esposa e empreendedora. Ela falou também algumas dicas super importantes para que a gente possa, no nosso dia a dia, vencer alguns tabus do emagrecimento e realizar uma boa reposição hormonal. Falou da importância que haja um acompanhamento clínico, médico, com uma especialista para que a gente possa efetivamente passar tanto pela menopausa ou até mesmo os homens, a reposição hormonal, que é tão importante, sobretudo na queda da testosterona. Conversamos aqui também sobre a importância da família, que ela coloca isso como um objetivo principal na sua vida, mas ela consegue agregar, além disso, a capacidade de empreender e estar à frente de uma clínica e levar saúde para todos. Eu quero aproveitar para chamar a tua atenção que nós estamos aqui num momento muito difícil no Brasil e que nós precisamos ajudar o Rio Grande do Sul. Quero novamente chamar a tua atenção para que você, por favor, possa fazer uma doação, seja sobretudo de água potável, medicamentos, né? Questão do vestuário. A gente tem uma peça em casa, a gente tem um calçado que a gente não usa mais, que nesse momento a gente possa se desprender e ajudar os nossos co-irmãos. A Azul Linhas Aéreas está fazendo esse recolhimento no aeroporto de Manaus. Você pode deixar lá que isso vai ser encaminhado gratuitamente. Ou você pode ir até uma das lojas Natan Congelados, a Natan, que tem 5 lojas espalhadas em Manaus e uma em Manacapuru, para que você possa deixar ali. Entra no site depois Lojas Natan, que você vai conseguir encontrar ali o melhor endereço. Você dá uma passadinha lá de carro, deixa lá a sua doação e você vai estar com certeza ajudando pessoas, que é o mais importante. Quero finalizar dizendo que no próximo dia 12 é o Dia das Mães e quero aproveitar para mandar um beijo especial para minha mãe, para Dona Rosa, que está lá em Pindamonhangaba, e ela aprontou mais uma, agora ela conseguiu trincar a costela, mas que ela se recupere rápido. Um super beijo nesse Dia das Mães. E para você que é mãe, o nosso beijo muito especial. Quero aproveitar para convidar você para nos seguir nas redes sociais, @marcelo.salum, e na próxima semana, na próxima terça-feira, estaremos juntos em mais um Virando o Jogo.